versículo 1. Amém? O amém foi fraco. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra esse homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo que fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens, e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Verso 13: puxaram a Jeremias com as cordas e os tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Pai, obrigado pela sua palavra. Eu peço ao Senhor que me inspire a trazer tudo aquilo que está no teu coração. Me dê graça, unção, sabedoria, poder e autoridade para transmitir a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero repreender toda inquietação, tudo aquilo que não provém de ti. Deus, que o Senhor possa trazer sede e fome no coração dos meus irmãos pela tua palavra. Fala aos nossos corações, glorifica o teu santo nome, que haja conversão, renovo, fortalecimento, libertação por intermédio da tua santa palavra. Deus, envia os teus anjos acampados ao redor deste lugar e glorifica o teu nome. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Jeremias foi um dos profetas maiores das Escrituras, porque a sua história, a sua vida, profetizou muito acerca de Israel. Quando olhamos para a história de Jeremias, somos inspirados, mas ao mesmo tempo observamos quão duro é viver uma vida intensa, de verdade, como profeta diante de Deus. O artigo de ser profeta nas Escrituras era estabelecer aquilo que Deus estava trazendo para o povo. Eu fico me questionando acerca de muitos profetas que existem e se intitulam como profetas nos dias de hoje,
Porque os profetas, nos dias de hoje, só revelam coisas boas. Que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir, que Deus vai realizar, que Deus vai abrir porta, que eu sou contigo, que eu estou agradando de ti, que você é uma bênção, você é a menina dos olhos do Senhor. Mas a gente não vê profeta mais como João Batista, que olha para o rei e fala assim: você está em pecado, converte, o que você está fazendo errado. Jeremias é chamado como profeta chorão, não somente porque escreve Lamentações de Jeremias. O próprio nome já diz, é o lamento de Jeremias. E por que ele é conhecido como profeta chorão? Porque muitas das vezes ele anunciava a mensagem e o povo não acatava a sua mensagem. Ele anunciava para o povo se arrepender, e o povo endurecido, distante de Deus, a cada dia mais se distanciava. Então Jeremias chorava pelo povo, por ver que a destruição estava próxima, que o fim estava próximo daquele povo, e o povo não estava arrependido dos seus pecados. Ele anunciava arrependimento, mas o povo não ouvia. Então muitas das vezes Jeremias chorava em favor do povo, e não só em favor do povo, mas chorava pelo povo, que não queria abrir o seu coração para Deus. O profeta Jeremias foi chamado muito novo. Quando Deus faz o convite a ele para ser profeta, em Jeremias capítulo 1, ele vai questionar a Deus e dizer a Deus assim: Deus, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, eu sou pequeno. E Deus assim responde para ele: não digas, não passa de uma criança, porque aonde eu te mandar, você irá, e o que eu mandar você falar, você vai falar, eu serei na sua vida. Então Jeremias, ele é chamado para cumprir esse propósito, esse ofício de ser o profeta e anunciar as verdades do coração de Deus ao coração do povo. E muitas das vezes Jeremias, se você for olhar o seu livro, você vai perceber que Jeremias foi incompreendido. Não foi aceita as suas profecias, as suas palavras. Que hoje, como eu disse, os profetas gostam, as pessoas gostam de ouvir os profetas que anunciam coisas boas. Mas os profetas que anunciam destruição, arrependimento, muitas das vezes nós fechamos o coração. E muitas das vezes Jeremias era taxado como um profeta enjoado, um profeta que só anunciava coisas ruins. Aquela pessoa que está sempre na retaguarda, aí você vai falar a ela fala assim: mas você não só fala coisa ruim, parece que você tem um espírito de negativismo na sua vida. Não, mas isso é a verdade. E quando a gente olha as escrituras, em Jeremias capítulo 16, ele é ordenado pelo Senhor a não se casar. Por que Deus não queria que Jeremias se casasse? Para que os filhos e a sua esposa não sofressem junto com a punição do povo. Deus tinha um negócio especial com Jeremias. E ele disse assim: ó, não se case, porque os seus filhos vão pagar um alto preço no meio desse povo. Ou seja, de você, Jeremias, eu vou cuidar. Então, ele foi convidado por Deus a viver uma vida solitária, irmãos, sem família, sem apoio algum. Jeremias, quando era incompreendido, não tinha uma esposa para chegar em casa e dizer assim: hoje eu profetizei para algo, e eles não aceitaram. Ele não tinha ninguém. Os profetas das escrituras viviam em cavernas, em montes, em desertos, em vales, sozinhos, abandonados, sem ninguém por perto. Jeremias foi um desses homens. Jeremias, no capítulo 20, ao profetizar o arrependimento, a lançar a palavra de arrependimento, as pessoas estavam de saco cheio das suas mensagens. Eles pegam Jeremias, amarram ele no tronco e diz: fica aí no tronco. Jeremias chega a dizer no capítulo 20, irmãos, que ele estava exausto de pregar, porque as palavras dele estavam se tornando escárnio na sua boca. Ou seja, sabe o que é isso? Você prega e o povo não ouve, e ainda aquilo que você fala se torna escárnio na boca das pessoas.
Jeremias quis parar. E ele disse assim: eu vou parar, eu não vou mais falar daquilo que o Senhor me manda falar. Eu vou me calar. Eu não vou mais ministrar a vontade do Senhor. E diz Jeremias, capítulo 20, irmãos, que quando ele disse que ele ia parar, então a palavra do Senhor ardeu dentro dos ossos dele. E ele faz uma declaração do seguinte: quando eu digo não vou mais pregar, então as tuas palavras me queimam nos ossos, e eu não posso parar, porque é mais forte do que eu. Que coisa sobrenatural, irmãos. Amarrado no tronco, querendo parar, porque as suas mensagens realmente eram duras, e aquela mensagem ainda queimava dentro dos ossos de Jeremias. Quando a gente olha a palavra de Deus, Jeremias capítulo 18, ele tem uma visão sobrenatural. O vaso que se quebra na mão do oleiro. Israel se quebrando, mas Deus fazendo de Israel um vaso novo. Mas quando a gente chega nesse capítulo, irmãos, Jeremias é lançado na cisterna. Pensa, o fato de você pregar a verdade, viver a verdade e anunciar a destruição, você não vai ser aceito, não vai ser compreendido e vai ser lançado na cisterna. Qual que era a mensagem de Jeremias aqui no capítulo 38, pastor Miguel? Jeremias estava dizendo para o povo de Israel assim: os caldeus estão vindo aí. O povo da Babilônia está vindo para destruir Israel. E o conselho de Deus para vocês é o seguinte: passem para o lado deles, se rendam a eles. Se vocês se renderem ao inimigo, nenhum de vocês serão mortos. Olha a palavra de Deus com o povo, gente. O cuidado de Deus com o povo. Babilônia está vindo, Nabucodonosor está vindo, os caldeus estão vindo, e vai entrar na cidade, vai entrar na nossa nação e vai destruir a todos. Mas só tem uma saída para vocês. Qual saída? Se rendam. Apresentem diante deles e dizem: eu sou israelita, eu sou do reino do norte, eu sou do reino do sul, e eu estou me rendendo. Se vocês fizerem isso, a vida de vocês será poupada. Agora pensa, irmãos, no meio de uma guerra, a guerra está para estourar, você ouve um profeta dizendo: se você se render, você não vai morrer. Você ia obedecer quem? O profeta ou a sua intuição? Porque é mais fácil a gente pensar na nossa intuição, porque se eu me entregar, eles vão me matar, sim ou não? O exército está vindo lá, mas a ordem de Deus é: se entrega. Olha o versículo 4 comigo, Jeremias 38, verso 3, perdão. O texto diz assim: assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este morrerá, este tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade e as mãos de todo o povo. O que os oficiais aqui, os príncipes, estão pensando? Jeremias está atrapalhando os nossos homens de guerra. Se ele está falando para o povo se entregar, eles não vão batalhar com a gente. Eles estão pensando assim: Jeremias está trabalhando contra nós. Jeremias está afrouxando a mão dos guerreiros que nós temos do nosso lado, dizendo assim: não precisa batalhar, se vocês se entregarem, vocês não vão morrer. Olha o texto: porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Eles pensavam que Jeremias estava querendo o mal deles. Aí eles vão ter uma brilhante ideia: para ele parar de atrapalhar, a gente vai comunicar ao rei, porque a guerra está para estourar, a situação difícil está acontecendo, o adversário está vindo aí. Jeremias está profetizando que é para a gente se entregar, que a gente se render, que a gente precisa ir lá no inimigo e levantar a bandeirinha branca e se entregar a eles. Ele está somente trabalhando para afrouxar as mãos do povo. A gente vai comunicar ao rei o que Jeremias está dizendo. Pensa, a ordem de Deus, irmãos. Tem hora que Deus manda a gente profetizar cada coisa louca que a gente nem entende. A única saída para este povo, a única solução para este povo era se entregar.
Você pensa? A guerra está quase estourando. E Deus vem, usa um profeta e diz: se você entregar, você vai viver. Mas se você lutar, você vai morrer. Irmãos, eu, pensando sobre esse texto, pensei, eu luto e morro, mas não me entrego. Carnalmente falando, tá, irmãos? Mas se você ouvir a voz de Deus, você precisa obedecer o que o Senhor está falando. Ainda que seja algo loucura aos seus olhos humanos. Se você obedecer a voz de Deus, você terá êxito na guerra. Olha aqui para mim, se você obedecer a voz de Deus, você terá bênçãos no meio da guerra. Ainda que seja loucura aos seus olhos, obedeça a voz de Deus, que Ele será contigo. Se você obedecer, a mão de Deus te conduzirá. Se você obedecer, a mão de Deus te guardará. Se você obedecer a voz do profeta, a mão de Deus será com você no meio das batalhas, em nome de Jesus. Aí o texto no verso 5 diz: diz o rei de Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Ele falou assim, em outras palavras, o rei aceitou o pedido dos homens e disse: vocês podem fazer o que vocês quiserem com Jeremias, porque eu também acho que ele está atrapalhando a gente. Irmãos, primeiro ponto que eu quero trazer aqui para o seu coração: a Bíblia diz que todos aqueles que quiserem andar com Cristo piamente sofrerão, padecerão perseguições. Nós não podemos aceitar que o evangelho é fácil, irmãos. E o evangelho não é fácil. Se você tem ouvido na rua, na internet, no rádio, alguém te conta um evangelho fácil, essa pessoa está pregando um evangelho que não é de Deus. Porque o evangelho tem preço. Jesus vai dizer que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O evangelho é cruz. O evangelho é renúncia. O evangelho é pagar preço. O evangelho muitas das vezes é ser incompreendido. O evangelho muitas das vezes é você negar o seu eu, as suas vontades. Jeremias agora está na mão dos homens, porque pregou a verdade, porque viveu a verdade, porque anunciou a verdade, porque aceitou de Deus o preço de anunciar uma mensagem vinda de Deus. E muitas das vezes, se você quiser ser um profeta, um homem de Deus, você vai ser incompreendido. Mas se prepare para ser lançado na cisterna, ser amarrado no toco. Muitas das vezes pessoas lançarem pedras em você, mas guarde o seu coração, que o mesmo Deus que te chamou é o Deus que te garante, que te sustenta no meio da luta, no meio dessa prova. Eu estou aqui como profeta de Deus para declarar essa palavra sobre a sua vida. O inimigo vai tentar vir contra você, mas diz a Bíblia que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Fica firme. E eles tiveram uma ideia, verso 6. Tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Pensa, essa cisterna funda, porque vai descer com corda. Desceram Jeremias com cordas na cisterna. Não havia água, senão lamas. E Jeremias se atolou na lama. Ele é lançado na cisterna, irmãos, jogado lá. E não tem outra coisa na cisterna a não ser lama. E ele é atolado na lama. Pensa o preço, irmãos, de falar a verdade, de viver a verdade, de anunciar a verdade. O sistema mundano está todo corrompido. Se você for diferente lá onde você trabalha, as pessoas vão te chamar de careta. As pessoas não vão compreender você. Mas todo mundo faz, mas eu não faço. Eu sou cristão, eu sou servo de Deus. Eu amo o meu Senhor e Ele em primeiro lugar. Aí o texto vai dizer que eles pegam esse homem como punição, e eles vão lançar esse homem na cisterna, sem comida, sem água, cheio de lama, e ele vai atolar na lama, irmãos. Essa é a primeira parte, onde nós cristãos vamos padecer dificuldades ao carregar o nome de Cristo. Pessoas vão acusar você, pessoas vão caluniar você, você vai ser mal compreendido, você muitas das vezes vai ser lançado na cisterna, simbolicamente falando aqui. Jeremias foi
literalmente lançado na cisterna. Tem um preço para andar com Deus. Não pense que se os irmãos domingo que vem vão batizar. Pensa antes do batismo. Porque a gente fala assim, não, eu vou batizar assim, porque batismo é tranquilo, irmãos. Falar de Jesus, todo mundo fala. Mas carregar Jesus é para poucos. Assumir um compromisso público de fé com Cristo é para poucos. Poucos homens, poucas mulheres querem assumir isso. O preço de andar com Jesus. E não aceitar tudo. E não aceitar qualquer tipo de coisa. Jeremias, irmãos, está mostrando para nós que existe um preço sim. E o preço muitas das vezes pode ser alto. Paulo vai nos ensinar que ele chegou um dia, irmãos, a desesperar a própria vida por causa do evangelho de Cristo. Pensa, ele falou assim, esse dia eu pensei que eu ia morrer. Ele desesperou a sua própria vida. Ele achou assim, não vai dar hoje. Minhas forças acabaram. E aí Deus veio e restaurou. Então, se nós queremos andar com Deus, tem um preço. Fale para a pessoa que está do seu lado, tem um preço a pagar. Tem pessoas que dizem assim, o preço já foi pago, então a minha vida pode estar lá vão ter, como diz nosso irmão Marcos Paulo, eu posso levantar a perninha para cima, que o preço já foi pago. Não! O preço já foi pago para a salvação, mas para andar com Cristo, ser servo de Deus, santificação tem um preço. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Tem um preço de renúncia, tem um preço de negar a si mesmo, tem um preço de viver uma vida de oração, tem um preço de amar a Jesus sobre todas as coisas, tem um preço de você olhar o pecado e ter que virar os olhos, tem um preço de se sua mão fizer você pecar, você tem que arrancá-la. Tem um preço e não é fácil. Andar com Jesus não é fácil, mas tem na nossa vida, no nosso caminhar, sempre tem o escape de Deus. Eu vou profetizar essa palavra. Se você decidir andar com Deus, sempre Deus trará o escape para você. Tem escape de Deus para a sua vida. Se você decidiu andar com Deus, Deus vai te dar o escape. Se você decidiu andar com Cristo, viver o que Ele tem para a sua vida, custe o que custar, vai doer. Às vezes você vai ser o profeta chorão, às vezes você vai ser incompreendido, mas a palavra de Deus para o seu coração, Ele também vai prover o escape para você. Enquanto você estiver do lado do adversário, fazendo a vontade dele, não tem luta, não tem nada. Passa para o lado de cá para ver. Você está vivendo uma vida sem oração, sem renúncia, sem nada. O diabo está aplaudindo você. Compra até chuveirinho lá no João Pedro e acende foguete para cima. Está do meu lado, está tranquilo. Você não precisa estar do lado dele não, você só precisa estar no muro. Agora posiciona o coração para ver. Começa a viver uma vida de santidade. Começa a buscar Jesus pelas madrugadas. Começa a cumprir o propósito. Irmão, vai levantar tudo quanto é vento. Mas o mesmo Deus que permite o vento vir, é Ele que fala com o vento assim, acalma, quieta, eu sou dono de tudo e cuido dos meus. Deus cuida de você. Aleluia. Aí olha o que é que acontece, verso 7. Ouviu Ebed-Meleque. E se eu fosse usar um nome, né, nessa pregação, eu ia usar assim, os Ebedes-Meleques que precisam se levantar hoje. Olha o texto. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estava sentado o rei na porta de Benjamim. Olha o que está acontecendo. Ebed-Meleque significa servo do rei. Era um homem que estava lá, um eunuco, que estava lá, um etíope que estava lá, ouvindo o que estava acontecendo. Ele está dentro do palácio e ele está ouvindo a história que pegaram Jeremias, não compreenderam Jeremias e lançaram Jeremias na cisterna. E esse Ebed-Meleque, um homem etíope, está lá dentro do palácio ouvindo a história que eles pegaram Jeremias, porque não aceitaram a profecia de Jeremias, que Jeremias estava parecendo que estava do lado de lá, mandando o povo se entregar. Então ele ouve tudo isso.
vai surgir um Ebed-Meleque na história. Tem gente que não entendeu ainda, mas eu vou falar de novo para você gravar. Vai surgir um Ebed-Meleque na história. Ele vai ouvir a história. O que vai acontecer? Olha o 8. Saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou. Olha o que vai acontecer. Ele sai, ele ouve a história e ele vai até o rei e vai falar com o rei agora. Aqueles oficiais vão ao rei e falam assim: rei, podemos tomar Jeremias e lançá-lo na cisterna? O rei fala assim: ele está na mão de vocês, vocês fazem o que quiser. Aí Ebed-Meleque ouve essa história e fala assim: se eles podem falar com o rei, eu também posso, então eu vou lá. Aí ele vai falar ao rei. Olha o que ele fala ao rei: ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo que fizeram a Jeremias. Em outras palavras, ele está contrapondo a atitude daqueles homens oficiais do rei, dizendo assim: esses homens erraram com Jeremias. Esses homens não fizeram o que era certo com Jeremias. Aí o texto vai dizer: fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não havia pão na cidade. Irmãos, Ebed-Meleque surge na história para se compadecer de Jeremias. Um etíope, um eunuco, um estrangeiro, um homem de fora, surge para trazer ajuda ao profeta de Deus. Eu vou falar de novo para você. Um homem estrangeiro, um homem de fora, um etíope, um eunuco, um estrangeiro, um homem que não pertencia a Israel, surge na história para trazer ajuda ao, aleluia, ao profeta de Deus. Eu quero liberar essa palavra. Muitas das vezes, irmãos, a ajuda vai vir de onde você menos espera. A ajuda de Deus vai vir para a sua vida onde você não está esperando. A ajuda de Deus vai surgir através de um estrangeiro. Você está esperando alguém vir estender a mão para você, vai vir de onde você menos está esperando. A ajuda de Deus, ela não vem do homem que influente, do homem que tem dinheiro, das pessoas que você coloca o coração. A ajuda de Deus vem de quem você menos espera. Para quê? Para que você e o seu coração estejam em Deus, a sua dependência esteja em Deus. Então eu estou aqui para liberar essa palavra. A ajuda vem de onde você não está com o coração. Quem está aqui comigo nessa palavra? Quem está entendendo essa palavra aqui pode dizer graças a Deus. A ajuda de Deus virá. Aleluia. Tem alguém ali entendendo no meio. Tem alguém lá atrás entendendo também. Porque a ajuda de Deus virá em quem você menos espera. Coloca o coração e Deus fala assim: eu vou mandar ajuda. Mas ele não está esperando aquela ajuda. Ele está esperando de um lado, vai vir de outro. Ele está esperando do homem rico, vai vir do homem pobre. Ele está esperando do influente, mas não tem influente. É de Deus que vem a sua ajuda. Está recebendo isso aí, pastor? Pastor F colocou essa semana o sonho do Gerson, R$1 milhão no instituto. A gente espera do Gerson, aí Deus fala assim: eu vou levantar outro que você nem está esperando. Às vezes vai vir um jogador do Flamengo, o jogador do Flamengo não está com o coração no instituto. Aí Deus abençoa outra pessoa e fala assim: investe no instituto, abençoa o instituto. Pode surgir de você a ajuda do instituto. Irmão, é de onde a gente menos espera que vem o recurso. Fale para a pessoa que está do seu lado: de onde você menos espera é que vem a solução. E eu te provo isso na Bíblia, isso é bíblico. Quer ver outros textos? A serva na casa de Naamã, escrava, israelita, dentro da casa do sírio, do Naamã, ela falou assim: quem me dera o Senhor estivesse diante do profeta que está lá na minha terra. Aquele homem leproso, procurando saída para sua cura, procurando um milagre. Uma escrava dentro da casa de Naamã vai liberar uma palavra e dizer: se você estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele oraria por você e o restauraria da sua lepra. Ali começou a cura de Naamã. Uma menina indicando, meu irmão, uma direção para aquele homem. De onde menos Naamã esperava é que veio. Você quer ver outro texto? Jesus está carregando a cruz, Caio. Ele está carregando a cruz e vem um homem. E as pessoas
chamam ele de Cirineu. Vocês lembram disso? Aí fala assim, o Cirineu, veio um homem, Cirineu, e pegou, falaram assim, carrega a cruz para ajudar o homem. Só que você precisa entender que o Cirineu não é o nome dele. Cirineu é de onde ele está vindo, ele é da cidade de Cirene, do norte da África, outro etíope. Aí eles pegam um homem que não é da terra de Israel e falam assim, você vai carregar a cruz para o Salvador do mundo. Um homem que ninguém estava esperando, lá da cidade de Cirene, lá na África, está passando, eu nem sei o que aquele homem está fazendo ali aquela hora. Você sabe o que é isso? Deus levanta pessoas na hora certa, na hora que você precisar, o recurso vem, a bênção vem, o milagre vem, as coisas acontecem. Quando a gente olha a palavra do Senhor, irmãos, aquele levita e o sacerdote, eles estão indo para o culto, ou voltando, eles vão olhar o homem caído à beira do caminho, e eles vão passar de largo, eles vão seguir a vida deles. Quem vai parar para ajudar? O samaritano, que ninguém dava nada para ele. Um etíope, irmãos, vai ouvir a história e falar assim, isso não é justo o que eles estão fazendo. Um eunuco onde não era da linhagem de Israel, não conhecia talvez sobre Deus, não sabia nada a respeito do evangelho de Cristo Jesus, de Deus, da lei de Moisés, ele vai falar, não é legal isso que eles estão fazendo. Primeiro ponto, a ajuda vem de quem você menos espera. O segundo ponto é que há nesse homem empatia sobrenatural para ajudar aquele que talvez ele nem conhecia e tinha ligação. Mas ele mostrou que para estender as mãos não precisa ser irmão de igreja. Para estender as mãos não precisa ser do mesmo sangue. Para estender as mãos não precisa congregar no mesmo lugar. Para estender as mãos não precisa ser da mesma linhagem. Mas para estender as mãos, eu preciso ter uma coisa que está faltando demais nos nossos dias, empatia. O que é isso, pastor? Se colocar no lugar do outro. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. O texto não diz, mas imagina esse eunuco sabendo de tudo, falando assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, pensa no seu coração. Quando você vê alguma coisa, não é para o outro fazer, é para você fazer. Empatia é quando você move, como Jesus moveu de íntima compaixão por aquela mulher que estava vindo enterrar o seu único filho, a viúva da cidade de Naim. Mover de íntima compaixão é Jesus chorar de frente com o túmulo de Lázaro, juntamente com Marta e Maria, sabendo dos desesperos daquela mulher, da angústia daquelas mulheres. Irmãos, ele move de íntima compaixão. Agora pensa, o texto não diz, mas eu fiquei meditando sobre isso. Será que Jeremias, o etíope aqui, o Ebed-Meleque, pensou assim, e se fosse eu na cisterna? Quem me tiraria de lá? E se fosse eu lá naquele poço, atolado na lama, quem me tiraria de lá? Para você ajudar alguém, você precisa entender que deve haver em você empatia, mover-se de íntima compaixão. É colocar-se no lugar do outro. É saber que um dia você pode estar lá naquela situação. E Ebed-Meleque vai fazer algo sobrenatural. O texto vai dizer que ele vai falar ao rei. O maior ato de empatia que nós podemos ter, e é o início de toda ajuda para o ser humano, é falar ao rei a respeito delas. Eu não sei se você pegou, mas se nós queremos começar a ajudar alguém, o primeiro ponto é falar ao rei a respeito dessas pessoas. Não está dizendo aí o texto que esse Ebed-Meleque foi lá orar, mas ele falou ao rei. E eu e você podemos
agir de íntima compaixão pelas pessoas que estão nas cisternas da vida e falar ao rei: ajuda o fulano, Senhor, tira ele dessa prova. Ajuda o ciclano, Senhor, tira ele dessa luta. Irmãos, tem um momento na minha vida que às vezes a gente recebe tanto pedido de oração, chega no final do dia, a gente nem sabe mais quem pediu oração. E quando me pede oração hoje, eu oro na hora, para não esquecer mais. Mas irmãos, e às vezes eu sou constrangido por Deus. Às vezes uma pessoa pede oração por enfermidade. Pastor, ora para minha mãe. Aí eu faço uma oração tão frouxa, capenga, irmão. Oh Deus, tu conheces, tu sabes. Vai de encontro, alivia o fardo. Eu duvido se fosse minha mãe enferma, irmão. Eu não estava acordando 3 horas da manhã. Eu não estava jejuando para Deus dar a vitória. A gente não move com a dor do outro mais. Se a gente quiser tomar uma atitude a respeito do outro que está caído, é necessário falar ao rei em favor daquela pessoa. Você tem acesso ao rei? O primeiro ponto é aí, que se você não tem acesso ao rei, desiste também. Estou apertando demais, né? Quem tem acesso ao rei, fala ao rei. Quem tem acesso ao rei, vai até o rei e fala da situação das pessoas. Eu imagino aquele homem tomando atitude e indo: ô rei, eu vim falar com o senhor. O que o senhor quer? Ah, porque lançaram Jeremias, está errado isso, eu não aceito, e eu quero que o senhor age. Aí, irmãos, o rei vai ouvir. Porque nós temos um rei que ouve as nossas orações. Nós acreditamos no rei, naquilo que nós falamos. Ele está nos ouvindo, aquilo que nós estamos clamando, ele está nos ouvindo. Ebed-Meleque se mostra com um ato de misericórdia. Ele fala ao rei: Deus permite, Deus dá a bênção, pode ir lá, tira ele. E é importante a gente meditar, irmãos, que para a gente ajudar as pessoas que estão caídas na cisterna, a gente primeiro precisa mover de íntima compaixão, depois a gente fala ao rei e depois a gente age. Tiago 2, capítulo 2, versículo 15, Tiago vai dizer assim: algum de vós tiver necessitado de roupa, de frio, e tiver necessitado de alimento, não diga vocês: vá em paz. Olha lá o texto: e qualquer dentre vós dizer: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Você está sabendo da situação e não faz nada. Você está sabendo da situação. Ô, meu irmão, você está vendo alguém sem roupa de frio nesse frio todo e não fez nada? Aí a gente está falando assim: vai em paz, vai se aquecer. Sem roupa não tem como aquecer não, gente. Então a gente tem empatia pela situação que a pessoa está vivendo. A gente fala ao rei em favor da pessoa, mas a gente também precisa agir. O rei libera Ebed-Meleque lá e fala assim: pode tirar, chama os homens e vai. E ele vai, irmãos. Talvez ele poderia arriscar a própria vida. Talvez Ebed-Meleque aqui está arriscando passar uma situação difícil, mas ele está dizendo: eu vou arriscar a minha própria vida. O rei abençoa ele, e o texto diz, olha o verso 10 comigo: então deu ordem ao rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Em nome de Jesus, a minha oração é que se levante neste lugar muitos homens como esse etíope, Ebed-Meleques, nesta igreja, porque tem muitas pessoas que estão lançadas na cisterna, não tem solução, não sabe o que fazer, e eu e você precisamos nos levantar para tirar essas pessoas de lá. Dá uma cutucada nesse irmão, me ajuda a pregar e fala com ele: quem sabe você não é o próximo Ebed-Meleque? Pensa só, Jeremias lá na cisterna, dizendo: eu preguei, eu anunciei a verdade de Deus,
Olha aqui para mim. Jeremias lá dentro da cisterna, lotado de lama até na cintura. É por pregar a verdade, é por viver a verdade, é por anunciar a verdade que isso aconteceu comigo. E agora, Senhor, surge um homem que ele nem conhece. Eu fico imaginando a cena. Tem alguém que está lá sozinho, sem ajuda, sem saber o que fazer. Ei, estica aí, ó. Tem gente lá embaixo, te esperando. Está chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo. Aí Jeremias lá, que você e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ebed-Meleque chega, lembrar de onde você veio e aonde que você, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Você pode levantar suas mãos e cantar? Não chore, quem cuida de você não dó. Jeremias na cisterna lá, ó. Levanta, abacanerécia. Deus mandou te dizer. Ebed-Meleque está vindo aí. Deus mandou te falar que tudo vai para... Eu imagino Jeremias olhando para cima e dizendo: o que você veio fazer aqui? Eu vim porque eu falei ao rei seu respeito e ele mandou te resgatar. Toma as roupas, põe embaixo do sovaco que eu vou te puxar para cima. Lugar de profeta não é na cisterna. Lugar de profeta é pregando a palavra de Deus. Quem recebe essa palavra? Tem gente que está te esperando, como Ebed-Meleque está lá na cisterna. Você vai lançar as cordas, você vai lançar as roupas e vai dizer: eu vim te tirar desse poço, eu vim te tirar dessa lama. Quantos aqui recebem essa palavra? Eu não vim aqui profetizar a bênção, eu vim aqui profetizar: Deus vai levantar Ebed-Meleque, porque tem pessoas nessa casa que estão no poço e precisam ser tiradas de lá. Em nome de Jesus. Tem pessoas que passam por você, que estão na cisterna. Seja sensível à história dos outros e os tire da cisterna. Aleluia. Seja sensível àquela situação que a pessoa está vivendo, passando, enfrentando. Eu estou ouvindo a história, mas eu não vou deixar de qualquer jeito. Eu vou levar corda, eu vou levar pessoas comigo, porque sozinho eu não consigo arrastar o profeta para cima. Mas ele vai sair hoje de lá, porque lugar de profeta não é na cisterna. Quantas pessoas estão na cisterna? Quantas pessoas estão passando dificuldades? Quantas pessoas estão na cisterna da depressão, da angústia, do desespero, e elas estão te contando a história. Você está falando com elas assim: é assim mesmo, Jesus é bom. Não, elas estão te contando a história para você jogar a corda e tirá-la de lá. Sabe o que eu fico impactado, irmãos? Que Ebed-Meleque não vai sozinho, ele vai chamar companhia. Tem situação que a gente tem que chamar companhia. Tem pessoas passando tanta dificuldade que se você não chamar reforço, você não consegue tirar ela do buraco que ela está. Mas em nome de Jesus, é só para quem crê. Deus vai levantar você como Ebed-Meleque nessa casa. Tem profetas que não profetizam mais porque está na cisterna. Tem homens de Deus que não pregam mais porque estão na cisterna. Tem homens de Deus que não oram mais pelas pessoas porque estão na cisterna. Quem que vai vir? Eu não sei, é uma pessoa simples, mas vai lá e anuncia a mensagem a esse homem. Deus não te quer dentro da cisterna, Deus te quer do lado de fora, porque do lado de fora o ofício do profeta é anunciar a mensagem de Deus.
Me ajude a pregar. Fala mais uma vez só, acho que é a última. Fale para a pessoa que está do seu lado. Deus quer te levantar. Fale com ele. Irmãos, eu fico pensando que Deus não nos chamou para sermos crentes. A missão de sermos cristãos, servos do Deus Altíssimo, é para que possamos sim tirar pessoas do lugar que elas estão. As pessoas não estão abrindo o coração para você, contando as histórias delas somente para desabafar. Elas só estão esperando uma corda. Quem está lá em cima tem solução, quem está na cisterna não sabe o que fazer, então lança a corda. Deus vai levantar lançadores de corda aqui para pessoas que estão no fundo do poço. Em nome de Jesus. Aí o texto vai dizer que Deus dá ordem a esse etíope. E ele lança a corda. E eles tiram Jeremias da cisterna. Vamos puxar o homem. Põe a roupa embaixo do sovaco, senão vai te machucar. Aí eles puxam o homem para cima. Volta ao seu ofício. Quantos aqui querem ser levantados de coração? Não precisa aparecer para nós. Mas quantos aqui de coração querem ser como Ebed-Meleque? Vou perguntar de novo. Foi tímido. Quantos aqui querem ser como esse homem, Ebed-Meleque? Homem que vai ouvir a história, vai ter empatia, vai falar ao rei, vai agir, vai tirar o profeta da cisterna. Eu profetizo que a Igreja Batista Reviver vai tirar pessoas da cisterna. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai tirar pessoas que estão no poço da depressão, que precisam de libertação, e não é o pastor que vai lá, porque às vezes as pessoas estão pensando que é o pastor que vai levar a solução. Vai chegar alguém desconhecido e vai dizer: eu vim trazer a solução para você, eu vim trazer a corda para te tirar desse lugar, em nome de Jesus. Parece que eu vejo no mundo espiritual Deus levantando pessoas que vão andar com corda na mão para dizer: toma a corda é o evangelho tira você da lama, o evangelho tira aquele que está no poço do lugar que ele está e leva ele a sentar à mesa com os príncipes. O evangelho tira o pecador da lama, e só a igreja tem a mensagem. Qual mensagem? As cordas do evangelho. Jesus te ama, Jesus te restaura, Jesus opera, Jesus batiza, Jesus cura, Jesus liberta seu filho endemoniado, Jesus tira aquele que está na droga, Jesus restaura casamento. Você tem as cordas na mão e você precisa lançar as cordas. Eu estou sentindo uma graça de Deus para profetizar aqui. Tem pessoas que precisam tomar as cordas hoje. Em nome de Jesus, você está lá na rua, você está andando por aí, e pessoas vão chegar a você que você está sentindo que ela está na cisterna. Lance as cordas do evangelho. Você está lá no seu trabalho, lance as cordas do evangelho. Está atendendo cliente, Cidinha, lance as cordas do evangelho. Aí eu estou lá na barbearia do Romário cortando o cabelo, o Romário está lançando as cordas do evangelho. A pessoa está na rua atendendo o cliente, eu estou lançando as cordas do evangelho. Eu estou no campo lá no instituto, estou lançando as cordas do evangelho. Eu estou lá na estética da Fabiane, ela está lá cuidando de alguém, está lançando as cordas do evangelho. Enquanto alguém faz bolo, alguém faz doce, alguém faz brownie, alguém faz almoço, alguém está cuidando de alguém, você está lançando as cordas do evangelho. Pessoas vão sair, aleluia. Em nome de Jesus, está na sua mão a solução para aquele que está lá embaixo. Enquanto você caminha, lance as cordas. Enquanto você está caminhando, vai lançando cordas que Deus vai operar. Enquanto você está caminhando, vai lançando corda para esse jovem na escola, esse universitário que não quer Deus. Lance as cordas. Aleluia. Quantos aqui recebem essa palavra? Há uma recompensa para quem lança a corda. Fale para a pessoa que está, a última. Fale para a pessoa que está do seu lado assim: há uma recompensa para quem está lançando corda. Jeremias capítulo 39, versículo 16. Abre aí para mim. O que acontece? Jeremias capítulo 38, ele foi tirado da cisterna. Olha aqui para mim, para vocês entenderem. Ele foi tirado da cisterna.
E eles guardam ele, fica quietinho aqui, para não dar problema. E o que ele havia profetizado acontece em Jeremias 39. Nabucodonosor vem destruir a cidade. E a mensagem continua a mesma. Porque eu não vou entrar, mas depois ele tem um encontro com Zedequias e fala: Zedequias, a mensagem é a mesma. De antes de eu ter entrado na cisterna. Se você se render, você vai viver. Mas se você lutar, você vai morrer. Nabucodonosor vem. Sabe o que acontece? Zedequias luta, foge. Eles pegam Zedequias. O que aconteceu com ele? Morreu. Destruiu Zedequias. Por quê? Desobedeceu o profeta. E o que acontece com o eunuco? Olha o texto. Vai. Agora, Jeremias está dizendo. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor. Quem está dizendo? Vocês não estão aí não. Quem está dizendo? O Senhor que está dizendo agora. Ele vai dizer assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade, para mal e para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. Verso 17. A ti, porém, olha o texto, está falando para quem? Ebed-Meleque. Aí o texto diz: a ti, porém, eu livrarei. Quem está dizendo isso? O Senhor. Está falando para Ebed-Meleque: a ti eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes. Olha o 18. Pois certamente te salvarei, e não cairás a espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Sabe o que é isso aqui? Ebed-Meleque plantou na vida de Jeremias. Aí Deus está falando assim: agora eu vou fazer você colher. Todo mundo vai morrer e você vai viver. Aleluia. Tem recompensa para quem planta. Eu estou sentindo a graça de Deus para liberar essa palavra. Tem recompensa porque quem planta colhe. Você está plantando na vida de alguém, você está semeando na vida de alguém, você está lançando corda na vida de alguém, e talvez não é desse alguém que vai vir a recompensa. Deus do alto céu vai dizer assim: é eu que sou o seu guardador, é eu que sou o seu protetor. Eles vão invadir a cidade, eles vão destruir a cidade, eles vão matar todos, mas você, Ebed-Meleque, você vai ficar vivo porque você confiou na minha palavra. E aquilo que você planta, você colhe. Se você usar de benevolência, benignidade. Lembra da prostituta, irmão, a Raabe? Irmãos, ela confiou na palavra de Deus, guardou os espias dentro de casa, confiando em Deus. Quando Jericó foi destruída, quem sobrou? Raabe. Porque aquilo que você está plantando na vida de alguém, Deus vai fazer você colher. Tem recompensa para aquele que tira pessoas da cisterna. Fique de pé no seu lugar. Fala comigo: tem recompensa